que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. 99,9. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Barbalha ganha fora de casa e tem novo ânimo no Campeonato Cearense no quadrangular do descenso. Fim de semana de folga para jogadores do Guarani. Presidente do Icasa dá detalhes dos procedimentos tomados após falha na arbitragem no jogo contra o Crateús. Diretor de futebol do Guarani fala sobre suposta manipulação de resultados envolvendo o rubro-negro juazeirense. Fortaleza joga hoje pela Copa do Nordeste, último compromisso antes da estreia na pré-Libertadores. E o Ceará joga contra o CRB e contrata o atacante Álvaro. Sem dois titulares, Ferroviário enfrentará Sergipe amanhã pela Copa do Nordeste no PV. No Icasa, atacante Gustavinho tem lesão confirmada e pode até não atuar mais pela Série B do campeonato estadual. Confira também os jogos dos estaduais no final de semana, tudo isso a partir de agora no Vale Esportes do Timaço da Vale. Agora 6:07. Vale Esportes é futebol de primeira. A premiação desta semana do Cariri da Sorte está incrível. Tem um Renault Kwid muito dinheiro, confira. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0 km, é um Kwid 0. Você vai colocar o Kwid na garagem novinho. Ainda tem 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. E o melhor, o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. É sensacional. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos.
Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Olha a gente aqui nesta sexta-feira. Já podemos chamar de sexta-feira de carnaval, João Filho? Boa noite. Já sim, boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Nosso último encontro da semana, antes aí da folia de carnaval. E a gente chega com informações e com uma notícia já de quebra maravilhosa. Qual é a notícia boa? Terminou agora pelo Campeonato Cearense quadrangular do descenso. O Barbalha foi a Pacajus e venceu os donos da casa 2-1 para o Barbalha. Foi o placar da partida. A Raposa consegue um resultado importantíssimo na sua caminhada, na luta para buscar a permanência na primeira divisão do futebol cearense para o ano que vem, Marco. Você tem certeza que o Barbalha ganhou, João Filho? Barbalha confirmou, pelo menos é o que o placar nos mostra. 2-1 para o Barbalha diante da equipe do Pacajus. Jogo encerrado. Eu estou soltando fogos porque é tão difícil nossos times ganharem no Campeonato Cearense que eu estou soltando fogos Quando de ganha, alegria. tem que comemorar. Tem que comemorar muito. Parabéns ao Barbalha, porque ninguém aguenta mais essa vergonha protagonizada pelo Guarani, que é um vexame no Campeonato Cearense. E parabéns ao Barbalha pela vitória fora de casa contra o Pacajus. Que o Barbalha tenha um novo ânimo a partir de agora.
o Barbalha soma seus 3 primeiros pontos nesse quadrangular do rebaixamento e tomara que o time do Barbalha possa, sobretudo, lutar cada vez mais pela permanência ainda na primeira divisão do Campeonato Cearense, que é o que a gente quer, né? O futebol do Cariri forte, o futebol de Juazeiro forte, com Icasa, com Guarani, com o Campo Grande, com o Juazeiro, né? Com o Cariri, o Barbalha, o Crato também. A gente torce, minha gente, pelos resultados positivos dos clubes da nossa região. Agora, tem muita gente que fica milindrada quando a gente critica, mas como elogiar quando tudo está dando errado? Quando o trabalho é mal feito? Então, fico feliz, João Filho, de verdade, e vibro com a vitória do Barbalha fora de casa e repito, que o time possa ter um novo ânimo a partir de agora e brigar pela permanência. Então vamos lá, na classificação do quadrangular do descenso, Marco, o Caucaia lidera com 6 pontos, conquistou 3 pontos aqui contra o Guarani, né? Aliás, conquistou 3 pontos aqui contra o Barbalha e os 3 pontos de ontem contra o Guarani. Ele ganhou dos 2. Exatamente. O Pacajus tem 3 pontos também, que foram os 3 que conquistou diante do Guarani de Juazeiro. E o Barbalha conquistou os seus 3 primeiros pontos hoje, ao vencer o Pacajus por 2-1. Portanto, o Caucaia está lá na frente com 6 pontos e estão ali dividindo a segunda posição. O time do Pacajus e o Barbalha, cada um com 3 pontos. E o Guarani tá zerado, né? E o próximo confronto dos clubes caririenses na primeira divisão será no domingo pós-carnaval. Entre si, né? Entre eles. Barbalha e Guarani, jogo no estádio Inaldão às 3h30 da tarde, JF. É isso. Bom, Marco, um destaque aqui, antes da gente anunciar o Aloysio Vilar em nível nacional, chegou a informação que o governo italiano, Marco, fez a solicitação junto ao governo brasileiro para que o ex-jogador, ao que tudo indica, ele encerrou a carreira, o Robinho, ele possa cumprir a pena de prisão aqui no Brasil. O Robinho é condenado à prisão lá na Itália por violência sexual, por estupro, juntamente com um amigo seu, o Ricardo Falco. A pena aqui, deixa eu só me pegar aqui quantos anos de cadeia, não estou encontrando aqui, mas há uma solicitação do governo italiano, Marco, e o Ministério da Justiça aqui do Brasil está analisando e pode acontecer do Robinho cumprir a pena de prisão que ele tem na Itália, cumprir aqui no Brasil. Mas não está confirmado ainda não, não é? Está confirmado. É um pedido, não é isso? O governo italiano fez o pedido, fez a solicitação e o Ministério da Justiça aqui do Brasil, do governo federal, está analisando esse pedido. Tá legal. Programa Vale Esportes, oferecimento produtos Ambev, feitos com amor. Produtos Ambev, esse é nosso, é do Cariri. E a gente começa falando do Verdão, JF. Aloysio Vilar tá chegando com informações atualizadas do Icasa. O Icasa tem 7 pontos na tabela de classificação, bem que poderiam ser 9 pontos, mas quis o destino que o Crateús se fechasse e conseguisse um excelente resultado aqui na Arena Romeirão. Mas agora é pensar nos próximos compromissos e a caminhada, o sonho continua de voltar para a primeira divisão. Não é isso, Aloysio? Boa noite. É isso, JF. Boa noite para você, boa noite, Marco, e para você ouvinte que acompanha a programação da Vale FM. Estamos chegando com as informações do Verdão do Cariri. E se não fosse também o Jussiano Souza, né, JF? O árbitro da partida diante do Crateús, que acabou fazendo aquela lambança, impedindo ali que o Icasa vencesse, ganhasse mais 3 pontos e seguisse com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense da Série B. Bem, o elenco teve folga no dia de ontem e se reapresentou hoje pela manhã. Um trabalho foi realizado na academia e agora à tarde no CT Praxidão, aqueles que atuaram os 90 minutos fizeram um trabalho regenerativo. Já os que entraram no decorrer da partida ou não atuaram, fizeram um trabalho técnico-tático, um trabalho com campo reduzido, sob o comando do técnico Marcelo Vilar. Lembrando que o Icasa agora tem 10 dias para se preparar para o próximo compromisso, que será apenas no dia 25 de fevereiro diante do Itapipoca. A primeira partida, inclusive, do Icasa fora de casa, né, dos seus domínios. Mas hoje a gente aproveitou para conversar com o presidente do Verdão, Aloysio Gregório, que destacou em entrevista aqui à nossa reportagem
a solicitação que foi feita por parte da diretoria para que o senhor Jussiano Francisco de Souza não apite mais nenhum jogo do Icasa na competição depois do ocorrido no último jogo aqui diante da equipe do Crateús na quarta-feira, né? Algumas providências foram tomadas e hoje o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmério, solicitou uma cópia da representação do Icasa contra o árbitro para que ele possa se reunir com a comissão de arbitragem lá em Fortaleza, se reunir com os responsáveis para que esses erros não se repitam na competição e nem nas outras, né, que são promovidas pela Federação Cearense de Futebol. Aloysio trata desse e de outros temas também relativos à equipe casiana. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Marco, Edelto e João. A gente fica muito triste, viu, Aloysio, com os acontecimentos que me parece ter acontecido só com o Icasa, né? A gente faz o gol ao final do jogo, um gol lícito, né? Um gol bacana e o juiz invalida. E a gente não tem como reverter isso, né? A gente vai ter que tomar as providências para que não aconteça outra vez, nem com o Icasa, nem com qualquer outro time, né? Que o trabalho vem sendo feito sério, o trabalho vem sendo feito árduo, porque para o Icasa tudo é difícil, mas a gente vem cumprindo com tudo e a gente quer também que um árbitro desse cumpra com o dever dele, apito e com rigidez, com seriedade, porque o trabalho tem que ser sério para todos os lugares, né? Tomamos nossas providências, comunicamos lá a comissão de árbitro. Hoje o presidente da federação ligou pedindo também que mandasse para ele, talvez ele vá fazer essa reunião lá com a comissão e espero esse rapaz nunca mais vir apitar jogo do Icasa aqui. Ô Aloysio, agora falando também sobre os próximos passos do Icasa dentro do Campeonato Cearense da Série B, em entrevista concedida aqui à Vale FM, o técnico Marcelo Vilar disse que já se reuniu com a diretoria e pediu melhorias. Quais seriam essas melhorias, Aloysio? Ele fala também em contratações? A gente pensa em algum reforço, né? A gente ainda está falando com a diretoria, se reunimos a primeira vez com o Marcelo, né? Ficamos de conversar outras vezes, né? Vamos esperar esse jogo, essa viagem. Vamos viajar agora na quinta-feira, acho que meio-dia, para jogar no sábado. Alguma parte da diretoria vai junto, inclusive eu vou junto. E vamos ver esse jogo dessa viagem, né? Ele realmente está querendo algum reforço, mas está sendo conversado para a gente ver se a gente pode atender ao treinador. Ô Aloysio, e também com relação às partidas que estão acontecendo aqui na Arena Romeirão, tivemos 2 jogos com um público considerado pequeno. Como é que você enxergou isso e também como é que você pretende fazer para que os próximos jogos possam atrair mais público? A gente teve 2 experiências, né? A gente teve um jogo do ingresso mais ou menos normal, que é baixo, mas não é normal, mais ou menos normal, e fizemos um de promoção, né? A gente teve prejuízo no primeiro jogo com o Tiradentes. Já com o Crateús a gente teve um pouquinho de gordura para cobrir o prejuízo do jogo do Tiradentes. Quer dizer, de renda e de despesa a gente só fez empatar nos 2 jogos. O que é que a gente precisa agora? Ter alguma sobra para cumprir nossos compromissos, que é muito grande, de folha de pagamento, de hotel e várias outras coisas. Estas foram as palavras do presidente da equipe casiana, o Aloysio Gregório. A gente aproveitou para começar falando sobre esse tema da arbitragem, mas depois tratou de outros assuntos pertinentes, já que no último jogo, Marco, o técnico Marcelo Vilar destacou que havia pedido melhorias ao presidente, mas não destacou quais seriam essas melhorias. Seriam contratações? Justamente, aí eu perguntei, são contratações, são melhorias estruturais, algo nesse sentido? Enfim, ficou aí essa incógnita no ar. O Aloysio também não quis entrar muito em detalhes, só afirmou que quer conversar novamente com o Marcelo, ter outras reuniões com ele e com a sua comissão para definir alguns ajustes. Mas a equipe casiana, Marcos, segue os seus trabalhos, não vai ter folga no carnaval, viu? Vai trabalhar no sábado, vai trabalhar na segunda, na terça e na quarta, até viajar na quinta-feira para esse próximo compromisso. É um trabalho levado a sério no Icasa e nós estamos confiantes de que o Icasa possa obter o seu objetivo. O Icasa começou muito bem o campeonato, poderia ter 100% de aproveitamento se não tivesse sido prejudicado pelo árbitro. É bem verdade que o futebol do Icasa ainda não empolga o seu torcedor. O Icasa teve um bom período de preparação para o torneio. O Icasa já fez 3 jogos,
ou seja, já dava para mostrar um pouco mais de evolução, um time de melhor qualidade. Então, os resultados estão vindo e isso é fundamental, porque estamos tratando aqui de uma competição. E por melhor que você jogue, se os resultados não vierem, não vai resolver nada. Então, primeiro ponto, os resultados estão bons até agora. A gente espera que haja uma evolução técnica da equipe, porque apesar dos bons resultados, o próprio torcedor do Icasa não está muito satisfeito com o rendimento da equipe nessas primeiras rodadas. Justamente porque o torcedor teme que lá na frente, Marco, essa falta de produtividade do Icasa possa afetar em um momento decisivo. O Icasa de repente chega ali à beira de se classificar, de ir para uma final, de subir para a primeira divisão e novamente falha, como aconteceu ano passado na Série D, como aconteceu também na Taça Fares Lopes, apesar da competição ter sido invalidada. Mas o Icasa chegava no momento decisivo e de repente a equipe se apagava, sumia, não existia simplesmente dentro de campo. Então o torcedor, ele já teme que isso possa acontecer, já que apesar dos resultados, o Icasa não empolga, não apresenta um bom futebol. Isso foi claro na partida diante do Crateús, mesmo sem ter tomado gols, mas o Icasa tinha muita dificuldade para sair jogando, não tinha como produzir, não tinha velocidade no ataque, faltou muita coisa e o torcedor percebe, o torcedor não é um time leigo, que né? até agora não deu liga, né? Justamente. A grande verdade é essa. Claro, eu ainda acho que é um princípio de trabalho. São 3 jogos. Já dava para mostrar alguma coisa? Dava. Mas vamos ter um pouquinho mais de paciência, esperar pelo menos mais umas 2 partidas para ver a evolução da equipe. É bem verdade que o futebol apresentado pelo Icasa é um futebol meio que insosso, né? Sem muito brilho, mas os bons resultados eu até acho que dão essa tranquilidade para que o time possa evoluir na sequência da competição. Com certeza, Mark. Daqui a pouco a gente volta para falar de um desfalque que o Icasa terá para os próximos jogos, que é do atacante Gustavinho. Infelizmente, ele fez o exame, foi constatada a lesão. Aí é problema, viu, amigo? Aí é problema. Pois é, daqui a pouco a gente traz os detalhes com relação a essa lesão do Gustavinho, que até agora tinha se mostrado aí como jogador mais veloz, habilidoso, que fazia realmente um barulho e infelizmente não terá condições para os próximos jogos. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18h27, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet. Na região do Cariri, e Marco Valério. Estamos no YouTube, JF. Ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Pra você comer pizza à vontade nesse carnaval com a família. Aquela lasanha deliciosa, o refrigerante da sua preferência. 988-42-9514. Esse é o número lá do Val. Rapaz, eu pedi uma pizza do Val semana passada lá em casa. Qual foi o sabor que você pediu? Tem uma lá que é especial do Val. O nome é esse mesmo. Especial Delícia do Val? Uma coisa assim. Rapaz, eu não conheço, eu vou boa. conhecer essa, vou conhecer essa. Tem de tudo nessa Muito pizza. bem. E a outra foi mais caseirazinha, frango. Metade frango, metade, acho que é Delícia do Val. Delícia do Val. Alguma coisa do Val no final. Eu vou conhecer essa. É boa, JF. Chegou bem quentinha ainda, rapaz. chegou A rápido. entrega é rápida. Muito boa, muito boa. Foi, diga o número de novo. 988-42-9514. Um abraço pro Val, o Alexandre, toda a equipe da pizzaria e Alexandre o Grande tá lá, rapaz? O Alexandre tá lá. O Grande. É, o Alexandre, irmão do Val. Se ele é grande, aí a pessoa conta. JF. ESC Pré-Vestibular e Cursos comunica que estão abertas as matrículas para as turmas do Pré-Vestibular e Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC Med, com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovação em vestibulares e Enem. Estou falando do ESC Pré-Vestibular e Cursos. Informações nas redes sociais do ESC Cursos e no WhatsApp 999822476. Um abraço para o grande Ejaildo, que é torcedor do Icasa e do Flamengo. Para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Ah, você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança? Então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil.
Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119. WhatsApp da Dourados é o 999933031. Só Fumê Service, película de alta performance com até 10 anos de garantia. Lá na Só Fumê você encontra esse tipo de película, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos na rua José Marrocos, número 408, WhatsApp 988054899. Eu falei Só Fumê Service, do meu amigo Edilson, grande torcedor do Guarani e do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Faça o seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de energia solar. Você pode financiar até 100% do seu projeto e a parcela vai ficar equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. E tem mais, pode parcelar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Mais informações com a Gênesis Solar, fala com o nosso amigo Luciano Carvalho pelo 981237956. Você vai deixar o sol pagar a sua conta de energia. Ejaildo Carvalho, que é torcedor do Icasa e do Vasco da Gama. Hoje eu vou falar o time de todo mundo aqui, JF. Os que eu souber, eu vou já falar o Você seu, sabe que o time ninguém da sabe. Dona Sueli, esposa dele? Dona Sueli, esposa do Ejaildo? Sim. Não, ela é flamenguista. Ela é flamenguista. Tá. Eu tô falando do rapaz da Gênese aí, Luciano Carvalho. Luciano Carvalho. É Vasco e Icasa. Muito bem. Tá certo? Que bom que você tá acertando. Eu vou já falar seu time aí, ninguém né? sabe. Já eu vou entregar você também. E nem o de Aloysio também. Grage Veículos Multimarcas, compra, venda, troca e financia. Seminovos com o menor preço e garantia do mercado, financiando o seu veículo com as menores taxas. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu carro usado. É na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Dê uma olhada nos modelos aí já pelo Instagram, @Grage Veículos. Informações no WhatsApp 992088592. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. E o time, ou os times do Marcos da Grage Veículos, são Icasa e Flamengo. Bom, Marco Valério, a gente fala também, sabe de quem? Do Colégio Compasso. Pois é, você que ainda pode matricular o seu filho, sua filha numa escola maravilhosa, equipe pedagógica pronta para receber aí o futuro do seu filho. Você vai encontrar no Colégio Compasso educação de qualidade, na rua Odilon Gomes 474, do bairro Tiradentes, com o telefone 35710531. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev Pipocas doces e salgadas, salgadinhos Pipocleps com vários sabores, os snacks de cebola e bacon deliciosos. A garotada adora produtos Ambev feitos com amor. Marco Valério, você deve ter reparado que o Aloysio sempre vem com um visual de primeira qualidade. Porque ele ele renova o visual dele lá na Glam Moda, lá no Crato. Passa lá no centro do Crato. Ele passa lá na cidade do Crato, o Aloysio mora lá no Crato. Aliás, eu pensei que o Aloysio ia estar no Crato essa hora. Naquela muvuca ali no centro. Ele vai já, fica tranquilo. Tá. Bom, a gente fala da nova loja Glam Moda, que tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, do centro da cidade do Crato. Faça como a Luiz Vilar, que é um homem de bom gosto. Passe lá na Glam Moda. Você vai ser muito bem recebido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também Cariri da Sorte Cap. Domingo no prêmio principal, 11 da manhã, com transmissão da Vale FM, tem um Renault Kwid 0 km, tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Giro da Sorte tem 10 mil com 20 prêmios e 500 reais. Tudo isso com dupla chance e por apenas 5 reais. Já pensou ganhar um Renault Kwid zerinho, um carro que vale mais de 60 mil com apenas 5 reais? Então perca tempo não, compre o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Posso falar os times do Pitombeira? Fale. Júnior Pitombeira, ele torce. Sim. Ele é quase um Los Pets. Sim. Ele torce Guarani em Juazeiro, torce Ferroviário em Fortaleza, Esporte lá no Recife
e ele é torcedor também do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bem. Grande abraço pro Júnior, grande parceiro aqui do Timaço. Um abraço pro meu amigo Romim, rapaz, trabalhando ainda lá com o nosso amigo Careca, o Alex e também o tio Chico, trabalhando na sintonia do Timaço da Vale FM. Grande abraço, obrigado pela audiência. Bom, Marco, eu falo também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Você vai escolher qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa para você, tudo em cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. A loja fica na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Anderson Luiz, rapaz. Anderson Luiz Aí? vai falar daqui a pouquinho. Ih, rapaz, Anderson Luiz tá por aqui. Vai, daqui a pouco tem informações atualizadas. Deixa eu do falar Leão. da churrascaria Mão de Vaca. Fale. O melhor churrasco da região do Cariri. O melhor atendimento, aquele sabor irresistível, pratos deliciosos. Churrascaria Mão de Vaca. Ainda tem delivery, hein? 988657741. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca. Ó, se você vai a Fortaleza neste carnaval, vai se hospedar no melhor hotel da nossa capital, perto de tudo, ao lado ali da rodoviária, perto do aeroporto, próximo do centro, perto da sua praia, lá aquela praia que você quer curtir. A gente tá falando do Hotel Amuarama. Vai fazer a sua reserva, 0 operadora 8533048900. É o WhatsApp, viu? WhatsApp do Hotel Amuarama. Um abraço pro nosso amigo Genilson. Qual é o time de Genilson? Genilson, ele é torcedor do Ceará. E do Quixadá. E ele tem uma grande simpatia pelo Quixinha, né? É porque ele nasceu lá, né? Ele nasceu lá. É. Quando ele era gurizinho, ele ia pro estádio. Hoje é Abelhão, naquela época era Imigrantes. Aí eu torcer pelo Quixadá. Hoje não, mas já é um bom tempo que é Abelhão. É. Né? Mas o Abelhão deve estar... Mas hoje é Abelhão. Sabe lá Deus como, né? Hoje não mudou o nome, ainda é Abelhão, viu, João Filho? Agora faz tempo, quando eu comecei no rádio, era Estádio Imigrantes. Imigrantes, por que Imigrantes? Eu sei lá, João Filho. E por que Abelhão? Piorou. Vamos perguntar a Genilson. Genilson escuta. Genilson, manda pra gente aí. Jal Presentes, pensou presentes, Jal Presentes, tudo para você presentear é na Jal Presentes, artigos para a sua casa, decoração, brinquedos. Pensou presentes, Jal Presentes. Não esqueça dos artigos para o carnaval. Também. O carnaval. Passa lá amanhã. Pode passar na Jal Presentes, comprar tudo para você curtir o carnaval. JF, já passou lá. Você pensa que eu não lhe vi? Já passei. Eu passei lá na Rua São Pedro devagarzinho hoje, aí vi você saindo da Jal ali na Clóvis Bevilacqua. Fui lá. Você tava com espuminha. Sim. Você tava com a peruca de carnaval na sacola que eu vi, a sacola era transparente. Ainda foi tomar um cafezinho com meu amigo Juraci lá, você tá com aquele colar havaiano também, pra você entrar no clima. É verdade. Eu só não sei pra quem era aquela sainha que você tava pegando lá também, aquela sainha de carnaval. Você vai fazer o seguinte... Eu acho que é pra você pular lá em Jaguaribe, viu? A pessoa JF, hein, todo de peruca, com a espuminha e de saia. Você vai na Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão, no centro aqui da cidade de Juazeiro. Pensou presentes, pensou já o presentes. Um abraço, meu amigo Juraci Silva. Qual é o time que o Juraci torce? Juraci é um grande torcedor do Guarani de Juazeiro, colaborador do clube. Gosta demais do Guarani e ele é também um apaixonado pelo Flamengo. Ele é rubro-negro mesmo? Ele é rubro-negro. Igual meu amigo Júnior da Renovo. Exatamente, tanto aqui como lá. Muito bem. Ele é seu vice, JF? Juraci é gente boa, rapaz. Não diga isso, JF. Aí, pronto, desse jeito. Pronto, acharam a figurinha de JF no carnaval. Né? O colar havaiano, a peruca. Aí. Não. Aí isso aqui. Ainda tem a sainha. No Madagascar é sacanagem. No carnaval pode, mas no Madagascar é sacanagem. Não, mas no carnaval pode. Não, pode dizer que você comprou a sainha pra dançar o carnaval. Não tem problema não. Tem problema não. Eu vou arrumar uma pra mim também e uma pra outra pra Anderson. Não é não, Anderson? Olha que besteira, pai. Carnaval pode. Só vai deixar a Luiz de fora, né? Não, a Luiz é um menino sério, ele é da igreja. A Luiz é da igreja. Foi quase a Luiz vai pro Carnaval da Breia. Produtos Panebon, Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos de qualidade
Panebom Pão Nosso e a sensacional massa para pastel Tasquinha. Você já falou da Fox, já? Não, deixei pra você. Bom, a Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamento de última geração. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Fica preocupado não, passa na Fox. De repente você pode até comprar um novo smartphone. Nossa, muitas vantagens, o melhor preço do Cariri. Fox do Crato, a Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui de Juazeiro. E tem uma loja Fox aberta agora, lá no Cariri Shopping. Então vamos saber as novidades do Guarani para esta sexta-feira. Vem aí novidades que lamentavelmente não são boas, tenha né? calma, deixa o rapaz falar, JF. Tenha calma, você vai curtir o carnaval. Ô Marco, antes de você anunciar o Anderson, um abraço aqui para o José Cícero. Ele acompanha todas as noites o programa Vale Esportes da Vale FM, acompanha a gente também no nosso Instagram e hoje é aniversário dele, Parabéns. do José Cícero. Parabéns, felicidades. Que Deus, nosso Pai, abençoe com muitos anos de vida. Por falar em aniversário, sabe quem tá aniversariando hoje? Quem? O grande Ferreiraço. Matheus Ferreira. Matheus rapaz. Ferreira, o Grande Ferreiraço do Matheus. Timaço. Comunicador da Vale, ao lado do Jucimar Leite, todo domingo no programa de domingo. Programa fim de semana. Programa de Rapaz, você não sabe nem o nome do programa da rádio, meu filho. Se a 10ª letra estiver ouvindo... De 8 hein, diretor? de 8 lá é até... assim também, o cara não sabe nem o nome do programa da rádio. 8 até as 10 da manhã. Não se limpe não, você tá dando Aos a hora domingos. pra se limpar o horário aí. Parabéns, Matheus Ferreira. Era programa de sábado, foi pro domingo, é programa de domingo. Parabéns, Matheus Ferreira, muitas felicidades. Cara, tem nem umas palminhas pra ele aí? Pra Matheus? Sim. Ai, o homem tá se limpando geral, viu, Matheus? É pra Matheus? Bota palma pra Matheus, pai. Pronto. Mas Matheus, eu aplaudi sozinho, viu? Vamos fazer de novo. Como é o nome do programa dele? O programa do Jucimar e do Matheus? Sim. Olha, eu acreditava que era programa do domingo. Não, diga o nome certo. Que é o fim de semana da Vale? Pronto, aí. Palmas para João Filho, acertou o nome do programa. É porque era justa causa, viu? Isso aí. Dava justa causa, pai. Cadê o engajamento? Bom, brincadeiras à parte, deixa eu aproveitar também para lembrar que hoje a Rádio Vale inicia a partir das 19 horas uma programação especial voltada para o carnaval. Então, o Vale Esporte só volta na quarta-feira. Quarta-feira de cinzas estaremos aqui. Excepcionalmente não teremos o programa na segunda e na terça-feira, tá bom? E agora bora falar do Guarani, do Leão do Mercado. Uma pergunta pra você, Anderson. Sim. Há uma luz no fim do túnel? Boa noite pra você, Marco. É que não Boa seja noite. o trem passando por cima. João Filho, João que é Filho, isso, João Filho? Se Boa noite. comporte, rapaz. A todos os ouvintes do Vale Esportes, ainda há esperança. Há sim uma luz, o Guarani tem chances matemáticas, mas o problema do Guarani é conseguir de fato reverter, ter essa esperança, o torcedor tem essa esperança, mas a gente não vê o time em campo conseguir reverter essa O situação. Barbalha já ganhou hoje aí. Sim, Olha o Barbalha hoje. colocando as manguinhas de fora. Ainda bem, né? Pois é, o Barbalha que jogou muito bem contra o Caucaia, diga-se de passagem, perdeu o jogo, mas hoje conseguiu se recuperar fora de casa. E o Guarani, para isso, tem que organizar também a questão interna. Hoje a ressaca de mais uma derrota do Guarani não foi boa. Hoje tem aquela situação do final da partida, do gol que o Guarani sofreu. Começaram várias especulações em relação à manipulação de resultados dentro do Guarani, dentro do rubro-negro juazeirense. Essas situações não vêm de hoje. Esses comentários, essas ilações, esse mimimi internamente do Guarani, essas conversas rodeiam bastante os bastidores do Guarani, e nós fomos atrás do diretor de futebol do clube, que é o Romin, justamente para falar sobre essa questão, quebrar o silêncio e falar sobre essa questão dessas supostas manipulações de resultados dentro do Guarani. Boa noite, antes, e todos aí da mesa, né? Especialmente para a torcida rubro-negra. Bom, antes, quando o Soares me chamou para me ajudar ele no Guarani, que eu já ajudei ele no Campo Grande, como eu sou fisioterapeuta, né? Eu já ajudei ele a arrumar alguns patrocínios, até mesmo jogadores. A gente já estava próximo de começar a competição. E sem o financeiro, sem patrocínio, sem apoio de prefeitura. O telefone do presidente todo dia toca. Eu digo isso que eu já fui presidente do Guarani por 2 anos, né? E todo dia toca empresário oferecendo jogador e tudo, isso e aquilo.
E como a gente estava sem poder aquisitivo financeiramente bom para montar uma boa equipe, né, e sem tempo também, a gente aceitou vários jogadores e tudo. Montamos um elenco que estava treinando bem, né, mas acabou levando aquela derrota e acontecendo aquela lambança lá no Iguatu, que foi levantado suspeito, né? Então isso nós averiguamos, tomamos as nossas medidas, né, as nossas atitudes, resolvemos mudar todo o elenco e a comissão técnica, né? Esse elenco que está hoje tem poucos dias de treino, né? É um elenco que vem fazendo boas partidas, mas mesmo assim é um time inferior, né, do que a torcida está acostumada a ver o Guarani, porque infelizmente nós não temos o poder financeiro, como eu disse, né? Estavam fazendo uma boa partida ontem contra o Caucaia, né? O time estava segurando o Caucaia bem. Aquele empate para nós seria muito bom. A gente ir em busca de mais dois jogos aí, tentar fazer mais 6 pontos e com 7 pontos ou mais tentar se livrar do rebaixamento. Mas no final do jogo, aos 49, 50 minutos, aconteceu o que aconteceu aí e tanto eu como o Soares a gente vai averiguar, né? Se tiver mais alguém interessado em investigar também, as portas do clube estão abertas e ver o que é que pode acontecer e a gente vai estar na luta aí para tentar livrar o Guarani do rebaixamento, porque a intenção nem minha nem de Soares é prejudicar o Guarani não. E enquanto isso minha consciência é tranquila, né? Quem tem boca fala o que quer, né? Difícil é chegar 1, 2, 3, 4 para ajudar, mas para se juntar e ficar cornetando e tesourando pelo momento que o clube vive, aí isso aí é fácil. Mas as portas do clube estão abertas, né? Tanto para torcedor, como para a polícia, como para qualquer coisa. Fazer investigação e se achar alguma coisa tem que tomar mesmo as providências cabíveis, viu? Uma boa noite a todos aí, um abraço. Até procurei o pessoal da federação em relação a essa situação, que prefere ainda não se pronunciar porque ainda não tem nenhuma denúncia oficial sobre essa situação. Existem alguns torcedores que estão organizando um movimento para ir até o Ministério Público para mostrar o que aconteceu no jogo especificamente contra o Iguatu e também nesse último jogo contra a equipe do Caucaia. Então esses torcedores por enquanto preferem não falar, vão primeiro tomar essas providências e depois, quando conversarem com o Ministério Público, aí sim vão vir à imprensa explicar o que tem de prova, o que é que tem de conversa, segundo as especulações tem essas conversas, e também tem as imagens do jogo contra o Iguatu e o jogo ontem contra o Caucaia. Como todo mundo sabe, o Guarani acabou sofrendo gol no final da partida, uma bobeira enorme da zaga, e aí de fato começam essas especulações. Ontem mesmo, durante a nossa transmissão, recebi inúmeras mensagens, também no chat, no próprio chat do nosso canal no YouTube tem alguns comentários. O torcedor tá bastante chateado. Onde a gente anda, a gente vê o torcedor realmente falando sobre uma ou outra situação. E aí, que os órgãos responsáveis tomem as medidas que são necessárias para fazer esse tipo de investigação. A gente sabe que muitas vezes não se consegue montar uma boa equipe e o time acaba tendo resultados ruins e sendo rebaixado. Isso aconteceu já no Guarani em outras ocasiões. O problema é que nunca o Guarani fez uma campanha tão decepcionante para o seu torcedor como a desse ano. E é claro que não é fácil você pegar um clube de futebol e tentar organizar às portas de uma competição, como foi o caso da atual diretoria, para dar um bom nível de competitividade. Agora, é aquela coisa. Quando você vai assumir um cargo, existe o bônus e o ônus. E no futebol, quando os resultados não vêm, só aparece o ônus. Só aparece a parte negativa. E claro que existem muitas especulações pela forma como o Guarani tem perdido algumas partidas. Agora, para você realmente acusar alguém, você tem que ter prova. Agora, infelizmente, a gente sabe que no mundo do futebol é aquela coisa, é o papo de botequim, é a conversa da esquina, é a resenha da praça, e hoje é a resenha na internet, todo mundo se comunicando em grupo de WhatsApp, enfim, Facebook, e há sim muitas especulações desta questão de resultados estranhos no time do Guarani.
E eu quero dizer que o nosso programa está à disposição. Quem tiver alguma prova e que se responsabilize pela prova apresentada, que a gente está aqui com o espaço aberto. Chegam até alguns torcedores, Anderson e João Filho, e dizem, olha, fala lá, que tá vendido, que não sei o quê, como é que o zagueiro fez aquela jogada, como é que houve aquele pênalti. É estranho, gente, Eu estou há 30 anos nessa profissão. E o que eu estou vendo no Guarani esse ano é algo de chamar a atenção. Agora, não tenho provas. Como é que eu vou acusar alguém sem ter provas? Por isso que eu digo, o espaço está aberto. Tem esse grupo de torcedores aí que está pensando em ir no Ministério Público, pois bem, que apresentem a denúncia, né? E a gente está aqui à disposição para ouvir, inclusive, os dois lados. Não só o lado de quem acusa, mas também o lado de quem defende. Situação semelhante aconteceu o ano passado com o Crato. Agora, sobretudo, João Filho, eu lamento essa situação. Porque o verdadeiro torcedor do Guarani não merece essa campanha vexatória, né? E me dói dizer isso, porque inclusive eu gosto das pessoas que estão lá no Guarani, tenho um bom relacionamento com essas pessoas, mas eu tenho que falar a verdade. O time que faz 7 jogos, perde as 7. Em várias partidas tomou de 5, 5-1, 5-0. Fazer o quê? O que é que você pode dizer de um time desse? A gente está próximo de poder presenciar, podemos colocar dessa maneira, um vexame ainda maior. Não ganhar nenhuma. Ainda tem mais 4 partidas, né? 4 partidas do quadrangular. Caminha para perder as 4 que faltam. Para fechar. Pelo andar da carruagem. Pelo andar da carruagem, caminha para perder aí será todas. A pior campanha dele, Guarani, e de qualquer outro time. Eu não me recordo de um time rebaixado, vários, que tenham perdido todos os jogos do campeonato. Se isso acontecer, eu acho que será um ineditismo e ficará essa mancha na história do Guarani. A gente não quer que isso aconteça, mas pelo andar da carruagem... Aí eu pego aqui a manchete do Anderson, aí tá aqui, diz que o Guarani vai ter folga no final de semana. Se o treinador reclama que não teve tempo para treinar, se o próprio diretor de futebol diz que teve que remontar a equipe no meio do campeonato, e é verdade, ele não está mentindo, mas, pô, aproveita pra treinar, rapaz. Tá aí o Icasa. Eu não quero comparar aqui Icasa, Guarani, cada um tem seu método de trabalho. Mas, poxa, aproveita pra treinar no final de semana. Mas não, vai dar folga. Teve um jogo aí que o Guarani tomou 5 do Caucaia na fase classificatória. Chegaram de viagem, foram descansar. Aí, meu amigo, é complicado, viu? Tem muito o que dizer, não. Tá difícil a situação. Leão do Mercado que vai ter esse final de semana de folga. Alguns jogadores foram liberados para ir para suas residências e só voltam a trabalhar na próxima segunda-feira. Tá aí. Sem mais, né? Vamos pro intervalo? 18h52, a gente volta já. É bem rapidinho. Vale FM. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 5007, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
A premiação desta semana do Cariri da Sorte está incrível. Tem um Renault Kwid de muito dinheiro, confira. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0 km, é um Kwid 0. Você vai colocar o Kwid na garagem novinho. Ainda tem 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. E o melhor, o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. É sensacional. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. De volta pela Vale FM também, nome de Baleia Burger, JF. Sim. Abra aí o J Food, meu amigo, porque hoje eu tô com vontade de dar uma mordida no Baleia. 988380548, esse é o número do Baleia Burger. 988380548. Um abraço pro meu querido amigo Tico da Buchada e o Anderson, escutando o Timaço. Grande abraço. Grande abraço. Destaque final do Icasa. Vamos saber as últimas do Verdão com Aloísio Vilar. Bem, Marco, a gente destacava na primeira participação a lesão do Gustavinho. Ele fez um exame hoje e foi constatada uma ruptura de alto grau em um dos músculos da posterior da coxa esquerda. Esse músculo é chamado semitendíneo. E aí, infelizmente, ele vai ficar pelo menos 4 semanas, ou seja, um mês em recuperação. Corre grandes riscos, inclusive, de não voltar mais a atuar com a camisa do Icasa nessa Série B. Já que, Marcos, daqui um mês, estaremos aí já em mais da metade do mês de março. E tem o período de readaptação, isso, né? O campeonato já termina em abril, na primeira quinzena de abril. Então, a gente acha difícil que o Gustavinho volte a atuar. É uma pena, viu, rapaz? É uma pena, né? Foi uma cena triste que a gente viu. Eu tava perto, inclusive, do lance, quando ele foi correr para pegar uma bola em profundidade, aí sentiu, já foi colocando a mão na coxa, caiu, gritou, chorou, e aí hoje foi feito o exame. Infelizmente, lesão de alto grau na posterior da coxa esquerda. Infelizmente, o Gustavinho está fora um mês do Verdão. Rapaz, o Icasa vai ter que contratar um jogador pro lugar dele, viu? Pois é, o Marcelo já falava isso antes mesmo da lesão do Gustavinho, né? Que queria melhorias, que queria algo diferente, até porque ele não pôde contar com todo mundo. O Icasa fez boas contratações, contratou cedo, mas infelizmente, depois que a coisa começou a acontecer, né, Marco? Depois desses 3 primeiros jogos, a equipe se vê aí com a necessidade de fazer pelo menos 1 ou 2 contratações. Valeu, Aloísio. Até quarta-feira, tá bom? Valeu, bom carnaval pra você. Bom carnaval pra você. Bom carnaval, JF, Anderson, a todos os nossos ouvintes. A gente volta quarta-feira com as informações do Verdão do Escolha Cariri. boas companhias, viu? Tá bom. Você é um rapaz... Anderson é uma boa companhia. Anderson é ótima companhia. Ótima então companhia. Tá Cadê Super Lúcio? Tá doido pra falar aqui. Bora. Kilber de Campos tá com a gente aqui no Timaço da Vale FM. Boa noite, Kilber. Fala, Lúcio. Ah, gravação chata. Até no carnaval tem isso, hein, ô João Filho? Faça isso não, ó. Pelo amor de Deus. Só essa gravação. Isso aí, eu descobri quem é. Delton Satraíra, viu? Eu já descobri. Eu pensei que era Madruguinha, mas não. Depois eu vi e analisei. É Delton Sat. Total. Tá quente, tá total. quente. Você chega lá. Arrocha aí. Eu chego lá. Abraçar Raimundo Williams, lá em Caririaçu, acompanhando o nosso trabalho. A bola vai rolar para Ceará CRB. O jogo está começando agora. O Ceará entra em campo com Richard, Igor, Thiago Panussá, Davi Ricardo e Danilo Marcelos, Kaique Gonçalves, Giovani, Jean Carlos e Chay, Igor e Luvanor. O CRB também já definido com o futebol de Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão, Auremir Falcão, João Paulo e Mike, Renato e Anselmo Ramon. Jogo das 19. O Ceará contratou Álvaro, 26 anos, é brasileiro, jogava no futebol do Catar. O Fortaleza faz hoje o último jogo antes da pré-Libertadores. Ele joga quinta-feira que vem com o Deportivo Maldonado, na terra de Los Pedes, lá no Uruguai, em Montevidéu. Daqui a pouco o Fortaleza joga no PV às 9 contra a equipe do CSA de Maceió. E outro detalhe, amanhã quem entra em campo é o Ferroviário Atlético Clube. O Ferrão, que não conta com o lateral direito titular, Wesley machucado, não conta com o lateral esquerdo, Matheus Silva machucado e Rony Lobo, que foi expulso pela primeira vez
Entre os concentrados, o lateral direito Andrezinho, jogador da base, uma promessa do Ferroviário. Aliás, entre os concentrados, 2 forjados na base. O atacante Kiwan e o lateral direito Andrezinho. Ferroviário ainda não está definido pelo técnico Paulinho Kobayashi para o jogo de amanhã às 15h30 contra o Sergipe. Em ritmo de carnaval, já que a gente só volta na quarta-feira, eu convido os amigos para torcerem pela minha querida escola de samba no Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel da Vila Vintém. E aqui em Fortaleza, eu vou sair fantasiado de Maradona em 2 blocos, o Concentra Mais Um Sai e o bloco Lisossomos. Um abraço a todos, eu volto quarta. Valeu, Kilmer, um abraço pra você. Kilmer. Bom carnaval, querido. A gente já cola com o Anderson Luiz, que traz as últimas do Guarani. Fala, Anderson. Leão do Mercado vai trabalhar amanhã, viu, João Filho? Não Muito vai ter bem, moleza tem pro que pessoal, trabalhar, não. rapaz. Amanhã os jogadores vão trabalhar, domingo vai ser folga e voltam a trabalhar na segunda-feira, viu, JF? Valeu, Anderson, um abraço, bom carnaval pra você, querido. Pra você, pra todo mundo, todos que nos escutam e todos os amigos do... Valeu, então. Marco Valério, mais alguma informação? Não, por é aí? só dizer aqui, a pedido do LL, dia 18, amanhã, 18 horas, vai haver um contato com o administrador de empresa, José Hernando Figueiredo, que vai apresentar um projeto para angariar recursos para o futebol amador. Quem tiver interessado, a iniciativa é do Francisco Edinaldo, entra em contato, vai ser na rua Professora Maria Pedrina, 419, bairro Salesianos, amanhã às 18 horas. Vamos embora? Vamos embora. Olá, Desejando carnaval. um ótimo carnaval para todo mundo. Quarta-feira a gente está de volta. Lembrando, não teremos o programa na segunda e na terça-feira. Quarta-feira a gente volta, inclusive no YouTube também, com o oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval, cujo número é 988-42-9514. E vai começar a partir de agora a programação especial de carnaval da Vale FM. J. Rodrigues é o rei momo da rádio? Então ele vai liberar. Valeu, gente!